seja muito importante a gente discutir a ciência enquanto ferramenta, o método científico e tudo mais, é muito importante entender como a gente chegou a pensar do jeito que a gente pensa a ciência hoje. Porque na maioria dos lugares que a gente vai estudar ciência, a gente não vê o caminho todo curvilíneo e tortuoso que a ciência foi tomando até chegar na ciência moderna que a gente tem hoje, né? E eu quero falar um pouco com vocês aqui sobre algo que a gente vê muito pouco no dia a dia e sem se aprofundar demais, obviamente não sou ambicioso aqui a ponto de querer esgotar uma coisa tão rica que é a história e a filosofia da ciência, mas eu quero trazer alguns pensadores e alguns dos seus conceitos que ajudaram hoje, que impactam hoje na forma que a gente vê ciência, que a gente enxerga a ciência. Tá? Então, a proposta desse momento aqui, deste capítulo, é que a gente possa falar um pouquinho sobre filosofia da ciência. É claro que a ciência, ela efervesceu muito mais aí a partir da Revolução Científica, por volta aí de 1500 até 1700 e pouco, foi uma época que efervesceu muito, mas ela não começou aí, né? Os pensadores científicos, eles vêm desde muito antes, e todos vêm da mãe aí dos conhecimentos, né, que é a filosofia. Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns filósofos que se aproximaram mais dessa filosofia natural, que é a filosofia que depois foi se tornando e foi dando origem, na verdade, ao pensamento científico e ao método científico. Tá? Então, vamos falar um pouco de história e filosofia da ciência, sem ser um negócio cansativo, maçante. E lógico, pessoal, vou falar aqui com todas as limitações que eu tenho enquanto cientista da área da saúde, enquanto farmacêutico, né? Então, não sou um filósofo, né? Não sou um historiador, não sou um sociólogo, mas eu espero poder contribuir com vocês um pouco com alguns desses conceitos. Bom, antes, mais uma frase aqui do nosso querido Sagan, né? Também algo muito bem escrito por ele, né? Crescemos nesse planeta aprisionados nele, em certo sentido, sem saber da existência de nada que não seja de nosso ambiente imediato, tendo que entender o mundo sozinhos. Que corajosa e difícil empreitada construir, geração após geração, em cima do que havia sido descoberto no passado, questionar o senso comum, dispor-se às vezes à custa de grande risco pessoal, a desafiar o conhecimento predominante e fazer emergir dessa tormenta gradativamente, lentamente, uma compreensão quantitativa, fundamentada, muitas vezes preditiva sobre a natureza do mundo que nos cerca. Né? Então, isso aqui nada mais é do que um resumo do quão interessante é esse processo de construção do conhecimento científico e tem tudo a ver com esse processo que a gente vai navegar agora em relação à filosofia da ciência e como ela evoluiu também. Começando, então, gostaria de falar um pouco sobre Aristóteles, muito antes aí de 1500, né? Muito tempo atrás. Aristóteles, ele surge com um tipo de pensamento muito interessante, que a gente pode chamar de pensamento dedutivo. E dentro desse conceito de pensamento dedutivo, da dedução, a gente tem aí o silogismo aristotélico. O que é o silogismo aristotélico? É um argumento composto por 3 proposições, que são 2 premissas, maior e menor, e uma conclusão. Como assim? Né? Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo do próprio Aristóteles, né? Ele traz o seguinte, ó, todo homem é mortal. Essa é a premissa número 1. Sócrates é um homem, premissa número 2. Né? Logo, Sócrates é mortal. Essa é a conclusão. Então, para o Aristóteles, é possível chegar em algumas conclusões apenas por um processo dedutivo de ficar raciocinando logicamente sobre as coisas. Então, eu acredito que todos os homens são mortais. Então, essa é uma premissa. Eu parto do pressuposto que todo homem é mortal, todo homem morre um dia. Sócrates é um homem. Essa também é uma conclusão que eu tenho quando eu olho para Sócrates. Então, logo, com base nessas 2 informações, eu posso concluir que Sócrates é mortal. Isso é um jeito muito interessante de pensar, deu início a muitas formas de tentar concluir coisas sobre o mundo, mas ela traz algumas dificuldades, né? Que é o quê? Qual é o risco que isso aqui oferece? Pode ser que essa premissa ela é arbitrária, então pode ser que eu erre a premissa. Então, quando eu digo que todo homem é mortal, e quando eu digo que Sócrates é um homem, eu estou afirmando arbitrariamente que o mundo é assim. Como que eu concluí isso? Bom, com base no meu senso comum, com base na minha observação do mundo.
né? Então, se eu errar as premissas aqui, que são arbitrárias, eu erro a conclusão. Se eu falar todo homem é imortal, olha que erro que vai dar aqui. Todo homem é imortal. Sócrates é um homem, logo, Sócrates é imortal. Errei completamente a minha conclusão, por quê? Porque Sócrates morreu em 399 antes da Era Comum. Então, quer dizer, eu estou errado. Por que eu errei? Porque eu parti de um pressuposto errado. Então, o pensamento dedutivo ele é muito interessante. A gente usa essa lógica dedutiva em muitas situações. A gente vai ver que ele foi sendo recuperado ao longo do tempo, sendo usado em muitos contextos, mas sozinho, isoladamente, o pensamento dedutivo não gera novos conhecimentos, não reduz incertezas. Ele ajuda a gente a chegar em conclusões, em validar certas ideias, mas ele pode ser até um pensamento circular e pode ter erros muito graves quando eu parto de premissas erradas, tá? Esse é o grande problema de quando a gente não consegue confrontar de uma maneira um pouco mais experimental determinadas hipóteses, né? Bom, mas a gente vai chegar lá. Então, primeiro a gente começa com o pensamento dedutivo, lógica aristotélica, silogismo. Depois, a gente tem aqui e agora eu dei um salto no tempo, tá? Dava para vir muita gente antes disso, inclusive dava para vir ali Copérnico, por exemplo, que desafiou o modelo geocêntrico da Terra, né? A Terra como centro do universo, colocou o Sol como centro do universo, com muitas imprecisões, mas já mudou para um paradigma muito mais interessante, que depois foi aprimorado por Galileu, por Kepler, etc. E isso já entrando na época aí da Revolução Científica, demos um salto gigantesco no tempo para cerca ali de 1500 e pouco, 1600, tá? E contemporaneamente a esses caras que eu estou falando aqui, surgiu, né, Francis Bacon. E Francis Bacon ele vem confrontar essa ideia aristotélica do pensamento dedutivo, através de um outro tipo de pensamento, o pensamento chamado indutivo. Olha o que o Francis Bacon falou. Falou de um jeito mais difícil, porque é uma escrita mais antiga, mas a gente vai traduzir, tá? Só há e só pode haver duas vias para investigação e para a descoberta da verdade. Ele está falando, só existe duas formas de pensar, dedutivo e indutivo, tá? Uma que consiste no saltar-se das sensações e das coisas particulares aos axiomas, premissas mais gerais, e a seguir descobrirem-se os axiomas intermediários a partir desses princípios e de sua inamovível verdade. O que ele está dizendo? Que eu olho para o mundo através do senso comum, eu acabo concluindo, chegando a premissas arbitrárias, e a partir dessas premissas arbitrárias eu tento chegar em conclusões, que foi o silogismo que a gente mostrou. E ele fala isso aqui, ó, esta é a que hora se segue. Essa é a forma de pensar mais vigente. A outra, que recolhe os axiomas dos dados dos sentidos e particulares, ascendendo contínua e gradualmente até alcançar, em último lugar, os princípios de máxima generalidade. Este é o verdadeiro caminho, porém ainda não instaurado. O que ele está dizendo é, não, eu não posso partir de premissas definidas arbitrariamente e fazer um exercício mental para chegar numa conclusão, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso olhar sistematicamente para o mundo, a partir disso, tentar generalizar o que eu tô falando. Por exemplo, eu poderia olhar aqui, ó, Platão é um homem e ele morreu. É uma observação. Sócrates é um homem, morreu. Aristóteles é um homem, morreu. E eu começo a olhar para todos os seres humanos a partir de uma determinada faixa etária, começo a ver que eles morrem, e aí eu começo a chegar em conclusões, posso pensar, bom, ao que parece, todo mundo que eu fui observando, principalmente indivíduos mais idosos, acabaram em algum momento indo a óbito, né? Então, talvez eu possa afirmar que todos os homens são mortais. Cheguei numa conclusão que visa a generalização. Eu fui observando sistematicamente, né? E cheguei numa conclusão através da minha observação. Não foi uma premissa que eu assumi arbitrariamente, certo? Então, o pensamento indutivo é isso. E foi importantíssimo essa ideia. Por quê? Porque isso parte através de algo empírico, só que não o empírico do senso comum,
de eu vivo a minha vida e vou tendo as minhas experiências pessoais e vou chegando em conclusões. Não, um empírico sistematizado. Eu observo com uma certa sistemática algo e tento generalizar para tudo. Então, o pensamento indutivo trouxe muitos avanços, essa forma de pensar, só que o Bacon foi meio rude, né, digamos assim, com o pensamento aristotélico. Dizia, não, o pensamento dedutivo não serve para nada. O importante é o pensamento indutivo. Quais são as limitações desse tipo de pensamento? Existe pouca valorização da hipótese. Então, o que acontece? Você não gera uma hipótese que você fica testando necessariamente. Você observa muito e, através da observação, você acaba conduzindo direto a uma hipótese mais generalizável. Então, a pura observação sistemática seria capaz de prever o futuro, digamos assim, né? De conseguir fazer inferências sobre o mundo à nossa volta. É claro que a gente pode trabalhar dessa forma e a gente usa o pensamento indutivo, mas a gente tem que tomar cuidado, que o próprio senso comum é uma forma indutiva de pensar, e se a gente não organizar isso muito bem, a gente pode também chegar em erros. E uma coisa importante também é que a gente não pode ignorar o papel do pensamento dedutivo. O pensamento dedutivo, por exemplo, ele é fundamental na matemática, que é fundamental para o avanço científico. Então, quando eu falo que 2x é igual a 4, x é igual a 2, eu estou falando, estou fazendo premissas e estou chegando em conclusões através do método dedutivo. E isso é importantíssimo para fazer cálculos matemáticos, por exemplo, né? E cálculos da física teórica também, e que vão ser depois importantes para cálculos aplicados, que depois, com algumas correções, com base no que a gente observa do mundo, a gente consegue fazer modelos que preveem muita coisa. Então, o pensamento dedutivo ele não é dispensável graças ao pensamento indutivo, e o pensamento indutivo tem algumas limitações também. Eu não vou falar agora delas, mas quando a gente chegar num outro cara, que é o David Hume, a gente vai ver a crítica que ele faz ao pensamento indutivo e como a gente precisa superar isso. Vamos avançar um pouquinho mais, ainda dentro dessa mesma época aí, vamos falar um pouquinho sobre alguém que introduziu um conceito de ceticismo na ciência, um ceticismo metodológico, que foi o René Descartes, né? Então, René Descartes, olha que frase legal, né? Evitar cuidadosamente a precipitação e o preconceito, não incluir nos nossos juízos senão o que se apresentasse tão clara e tão distintamente ao nosso espírito que não tivéssemos nenhuma ocasião para pôr em dúvida. Quer dizer, o Descartes ele chegou com um ceticismo bastante radical, né? Mas veja, é importante introduzir o conceito de ceticismo dentro da filosofia da ciência, porque muitos filósofos da ciência estavam preocupados em fazer mensurações sobre o mundo, mas eles não questionavam tanto a existência das coisas, né? Ou se aquele fenômeno era real ou era ilusório. As coisas existem porque elas existem, né? E cada um ia dar a sua explicação para isso, mas o Descartes ele foi meio radical nisso, o que foi importante até certo ponto, porque ele trouxe à luz da filosofia e da ciência o caráter cético. Só que ele foi um pouco radical demais, né? Ele chegou nessa conclusão, o penso, logo existo, que é a frase clássica do Descartes, vem desse ceticismo metodológico extremo, né? Como é que ele chegou nessa conclusão? Bom, eu não posso confiar em nada, não posso confiar nos meus sentidos, né? Descartes achava isso, falava, bom, eu já vi pessoas que alucinam, a gente não tinha o DSM para definir o que é esquizofrenia, psicose, por exemplo, mas já sabia que tinha pessoas que enxergavam coisas que não existiam, que ouviam vozes. Então ele pensou, bom, eu não posso confiar nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu tato, eu não posso confiar em nada porque a minha mente pode me pregar peças. Então, o mundo à minha volta, o mundo material, ele não é confiável. O que é confiável é o meu raciocínio, né? Então, ele pensa dessa forma. Então, vamos ser radical aqui. Vamos duvidar da existência de tudo. Olha, eu não estou aqui fazendo live. Essa live pode não existir. Esse computador na minha frente pode não existir. Esses slides aqui pode não existir. Essa caneta aqui pode ser que não exista. Pode ser que esse celular que eu estou aqui no Instagram não exista. Nada disso existe. Eu vou cogitar, vou duvidar da existência de tudo isso. Mas se eu duvidar da existência de tudo isso, tem uma coisa que vai necessariamente existir para que eu possa fazer isso. O ato de duvidar. Então, ainda que eu duvide da existência de tudo, se eu fizer isso, existe a dúvida.
E se existe a dúvida e o ato de duvidar, provavelmente existe alguém que está duvidando. Então, se eu penso, logo eu existo, né? Então, essa é a frase que o Descartes falou, né, e chegou numa conclusão correta, né? Descartes chegou, de fato, a gente pensa e a gente existe, existe o ser pensante. Só que, veja, penso, logo existo, já lembra um pouco o pensamento do silogismo aristotélico, né? Só que dessa vez pautado numa dúvida extrema, né? E as regras do método cartesiano envolvem muito isso, né? Principalmente isso, ó, verificação da existência de evidências indubitáveis acerca do fenômeno, ou seja, não posso ter dúvida que isso existe, né? E várias outras regrinhas que ele foi colocando aqui, da gente decompor o que a gente vai estudar, depois a gente junta tudo isso, e daí a gente chega a conclusões, né? Então, duvido que o computador exista, duvido que o celular exista, duvido que o microfone exista. Agora que eu já duvidei de tudo isso, nada disso existe, eu componho de novo. Mas se nada disso existe, tem que existir alguma coisa, o ato de duvidar. Então, se tem alguém duvidando, tem o ser que duvida, então penso, logo existo, né? Legal, funcionou, chegou na conclusão correta, né? Mas o que aconteceu? Descartes usou isso para muitas coisas, esse pensamento radicalmente racional, sem confiar no mundo material em hipótese alguma, e isso afastou um pouco da realidade e ele acabou chegando em algumas conclusões muito erradas usando esse mesmo raciocínio, que foram colocadas à prova e que desmereceram um pouco esse racionalismo extremo, essa dúvida extrema. É claro que aqui a gente também não pode negar todas as outras contribuições do Descartes em outras áreas, né, matemática, etc. Mas principalmente o grande mérito dele é trazer esse caráter do ceticismo para dentro da ciência. A principal limitação foi o retorno ao pensamento dedutivo, que pode levar a conclusões incorretas quando a gente parte de premissas incorretas, né? A gente ignorou totalmente o empirismo da indução que o Bacon tinha trazido. E aí, assim como Francis Bacon se contrapôs a Aristóteles, alguns outros caras se contrapuseram ao Descartes. Foram influenciados, mas se contrapuseram. Então, aqui a gente tem, desse lado, John Locke, e desse lado, George Berkeley. Vamos começar com o John Locke. Mas os dois aqui, de certa forma, a gente está falando sobre de um retorno ao empirismo, né? Então é assim, ó, Descartes, vai com calma aí, não dá para ficar só pensando assim, né, viajando aí o que você está rápido penso, logo existe, duvidar da existência de tudo. Não dá para sair duvidando de tudo também. O mundo material ele existe, ele serve para a gente poder tomar algumas decisões. Vamos tentar ter um pouco mais de parcimônia e voltar um pouco ao empirismo, né? Então o John Locke ele traz esse conceito, né, que a experiência sensorial ela é a fonte mais confiável de conhecimentos. A gente precisa, sim, dos nossos sentidos, digamos assim, para perceber o mundo. O mundo material, ele importa para a gente tomar decisões e para a gente chegar a conclusões. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, o John Locke, ele manteve a ideia do ceticismo, mas eu não vou ser tão radical assim. Então, ele dividiu as coisas, né, em qualidades primárias e qualidades secundárias. E isso ajudou ele a tomar uma decisão mais objetiva ou achar que existe maior risco de ser iludido, né? Como funciona uma qualidade primária e qualidade secundária? Vamos supor, então, vamos pegar essa caneta que eu estou aqui usando para fazer algumas anotações para vocês nos slides. Essa caneta aqui, ela tem um peso. Não sei qual é o peso dela, pode ser, sei lá, 30 gramas, não sei. O peso dessa caneta, para o Locke, seria uma qualidade primária. Por quê? Porque se eu pegar uma balança bem calibrada e eu pesar essa caneta, vai dar 40 gramas. Se outra pessoa vier pegar essa caneta e puser na mesma balança, vai dar 40 gramas. Essa caneta, ela pesa 40 gramas. Para mim, para você, para qualquer pessoa que bote essa caneta na mesma balança bem calibrada. Então, isso seria uma qualidade primária, objetiva. Quer dizer, ela é algo que a gente poderia confiar, segundo John Locke. Agora, quando eu olho e pergunto qual é a cor dessa caneta, algumas pessoas podem falar, essa caneta é preta, né? Ah, não, essa caneta ela é chumbo, ela é um cinza bem escuro. Essa caneta é petróleo, né? Então, cada um pode dizer uma cor diferente. Então, ele está dizendo, olha, nesse caso, dependeu de que a luz que foi refletida aqui, né, e que chegou até os meus olhos, foram interpretados
com filtros diferentes, de pessoas que interpretaram de maneira diferente essas cores. Então, as cores seriam caráter secundário, qualidade secundária dessa caneta, e por isso pode sofrer um viés de subjetividade que atrapalharia a questão da análise objetiva daquilo e teria menos valor científico. É claro que eu posso medir isso aqui, o comprimento de onda disso aqui. Aí sim, eu teria uma análise objetiva, né? Mesma coisa um som, por exemplo, né? Então, um som que eu estou ouvindo, cada um, isso está muito alto, não, isso está muito baixo. O mesmo som, a pessoa percebe, pessoas diferentes percebem diferente. Mas a onda sonora é a mesma. Então, a onda sonora seria a qualidade primária. O som que a pessoa percebe seria secundária. Então, ele diz assim, não, então tudo que for qualidade primária, cientificamente é bom de ser usado, porque é objetivo, porque não vai ter essas variações, não vai nos enganar. Eu tenho que ficar duvidando das qualidades secundárias das coisas. E aí, chegou um outro cara que também sofria influência do Locke, também questionava um pouco o Descartes, que é o George Berkeley, e questionou o Locke também, né? Essas contribuições do Locke foram muito importantes. Até hoje a gente usa um pouco disso para tentar fazer análises mais objetivas, né, de algumas coisas. O outro cara que veio, então, que foi o George Berkeley, ele falou assim, John Locke, não sei se é bem assim, porque essa caneta, quando a pessoa está vendo a caneta, ela está vendo a caneta como um todo, ela não está vendo só o peso da caneta, ela está vendo o formato da caneta, ela está vendo a cor da caneta, ela está vendo, sentindo a textura da caneta. A caneta é uma coisa só. Se você arrancar a cor da caneta, a textura da caneta, tudo da caneta, ela não é mais caneta, ela é um peso. Peso ela não é caneta, peso é uma característica da caneta. Então você não pode ficar separando tudo, não. Tem que encarar as coisas de uma vez só. E nesse sentido, o Berkeley ele volta a pensar nas coisas como uma coisa que as coisas elas são um pouco mais ilusórias até certo ponto, as coisas materiais elas não necessariamente elas existem enquanto coisas materiais, mas elas existem porque elas são percebidas por um observador. Então ele já vai um pouco além, assim, ele me dá uma extrapolada no Locke e ele fala assim, não, essa caneta ela existe porque eu estou percebendo a existência dessa caneta, porque eu vejo essa caneta. Quando eu olho para outro lugar, ninguém está vendo essa. Se não tiver mais ninguém aqui nessa sala, se vocês não estiverem aí, se eu não estou aqui, a caneta está sozinha, essa caneta, teoricamente, ela não existe, porque não tem ninguém percebendo a existência dela. Então, essa foi a ideia do Berkeley. E tanto que ele trouxe uma frase que ele aprimora, teoricamente, né? Ele quer derivar do Descartes e falar: não, não é penso, logo existo, é eu existo porque sou percebido. Então, eu existo porque tem alguém me percebendo. E as pessoas existem porque eu percebo que elas existem. Porque elas, né? Então, assim, as coisas só existem quando elas são percebidas. Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém lá, essa árvore existe? Essa árvore fez barulho? Se ninguém percebeu ela, né? Então, existe um pouco dessa coisa que ele empresta um pouco do Locke e exagera, né? Só que aí chega num ponto que complica as coisas, porque se ser é percebido, ok, eu estou conversando com vocês aqui, vocês estão me percebendo, então eu existo. Mas e a hora que eu desligar o computador e eu for dormir? E se eu for dormir sozinho, quem que vai estar me percebendo, né? Eu não existo mais? Eu estou num sonho e estão me percebendo no sono. Beleza, no sono REM, eu estou sendo percebido por alguma entidade lá da historinha que está acontecendo no meu sonho. Mas e depois? Né? Eu sumo, eu deixo de existir se não tem ninguém me percebendo? E aí perguntaram isso para ele. Ele falou, Berkeley, e aí? E aí ele falou, não, você existe porque tem alguém te percebendo. Deus. Deus está te percebendo o tempo todo. Então você existe. E aí, no final, ele acaba apelando, né? Porque ele acaba desconstruindo tudo. Se Deus percebe todo mundo e tudo, então tudo sempre existe. E aí, meio que os argumentos ficaram muito frágeis, e aí muita coisa que a gente tem, a gente fica mais com o John Locke do que com o Berkeley, que foi extrapolando. Então, a principal limitação desse empirismo, novo empirismo, né, britânico aí, foi o retorno ao pensamento indutivo e a dificuldade de estabelecer o que é objetivo, o que serve como evidência, o que é subjetivo, o que está sujeito a enganar, né, os nossos sentidos e etc. Logo depois desses caras, David Hume chega e fala o seguinte, eu, né, me identifico até certo ponto com coisas que vocês falaram, eu entendo a crítica que vocês fizeram ao método dedutivo,
mas eu também tenho críticas ao método indutivo, a indução. Aquilo que Francis Bacon trouxe, aquilo que os novos filósofos ali depois dele, como por exemplo John Locke, trouxe, essa questão de ficar observando o mundo para prever coisas, pode dar errado também, né? Então, o que o Hume traz? Ele levanta um problema muito importante. Para o pensamento indutivo ser válido, ele deve ser vinculado a duas premissas. Então, mesmo o pensamento indutivo, que a gente pensou que era livre de premissas, né? A premissa era lá do pensamento dedutivo, o pensamento indutivo ele tem as suas próprias premissas. Para ele funcionar, precisa obedecer duas premissas. O futuro tem que ser semelhante ao passado e o método indutivo tem que ter funcionado várias vezes no passado. Então, veja que a crítica do Hume é que o método indutivo ele não é capaz de prever o futuro, a menos que o futuro seja uniforme, que a natureza seja uniforme no futuro. Então, para eu falar que o futuro vai ser de um jeito, a partir de coisas que eu conheço hoje e do passado, eu preciso que o futuro repita, de certa forma, o que foi o passado. Tem que ser uniforme. Em palavras mais simples, vamos pensar todo dia que a gente dorme, aí chega por volta das 5 e pouco, 6 horas da manhã, para nós tem o nascer do sol. Então, todo dia da nossa vida foi assim. Houve um nascer do sol, né, no dia seguinte. Isso quer dizer que amanhã o sol vai nascer de novo, né? É um pensamento indutivo. Hoje eu vi, amanhã eu vejo, sistematicamente eu vejo que o sol nasce no dia seguinte, né? Aqui, por exemplo, para nós aqui. Amanhã, o sol vai nascer? Segundo o pensamento indutivo do Francis Bacon, a gente pode formular uma hipótese generalizável. Sim, amanhã o sol vai nascer porque todo dia o sol sempre nasceu. Mas o que o Hume vai falar? Olha, se a natureza for uniforme, sim. Se continuar sempre do jeito que foi, sim. Mas e se um dia o Sol deixar de existir? E se um dia o Sol, que é uma estrela, né, ele se apagar, né? Ele não vai nascer no dia seguinte. Pode ser daqui trilhões de anos, pode ser daqui não sei quanto tempo. Tudo bem, mas pode ser que um dia a gente não possa mais fazer essa previsão com base no que aconteceu. Então, existe uma falha na indução, que é eu não posso prever com certeza o que vai acontecer no futuro com base no passado. E aí o Hume solta esse problema e fala, gente, ó, a indução do jeito que vocês estão fazendo aí, não dá para garantir que as coisas vão acontecer do jeito que vocês estão falando. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? Como é que a gente aprimora isso? Eu não sei muito bem como aprimorar, mas ó, tô soltando o problema aí, postei e saí correndo. E agora vocês se viram aí debatendo em cima disso, tá? Depois a gente vai retornar para tentar achar a solução para esse problema. Mas ele é um problema, a princípio, filosoficamente insolúvel, tá? Não tem como a gente garantir o futuro com base apenas no que a gente observou no passado e no presente, porque a natureza não é tão uniforme assim. Então, se o futuro for caótico e se diferenciar muito do modo que as coisas aconteceram no passado, o que pode acontecer? Né? Então, o fato da indução ter funcionado para a obtenção de novos conhecimentos significa que sempre ela vai funcionar? Não sabemos, tá? Não podemos garantir isso. Vamos chegar a dar um salto no tempo de novo, né? E chegamos aqui por volta de 1900 e pouquinho ali com Karl Popper, né? Karl Popper foi um cara que retornou um pouco à questão da dedução, abandonou um pouco o indutivismo também, influenciado por essa crítica do Hume, né? Que acabou jogando um problemão aí para a gente. E ele traz a rejeição do indutivismo clássico, né? Ou seja, a ênfase tem que estar na eliminação, na possibilidade de refutar a hipótese e não na verificação dela por indução. Porque o Popper falou assim, olha, essa indução ela tem um perigo, ela pode levar a gente para um caminho errado e que o Hume, David Hume, já nos alertou sobre isso, né? Então, por exemplo, né, o que o Popper vai trazer? Que a gente já tem uma crença prévia sobre o mundo. Todo mundo, e o cientista, por exemplo, ele resolve falar sobre um assunto que ele, por algum motivo, chamou a atenção dele. Então, quando o cientista faz uma hipótese, é porque ele teve a sua atenção chamada por algo que ele viu no mundo e que ele quer questionar, que ele quer investigar.
E se ele tem uma certa afinidade por esse tema, significa que ele já observou, já parou para observar mais esse tema, e significa que ele já tem um palpite sobre o assunto. Então, olha que interessante, o Popper ele reforça o valor da hipótese. A hipótese nada mais é do que um palpite científico, né? Então, como a gente já tem crenças prévias sobre o mundo, a gente tem que tomar o cuidado para não usar um método que apenas confirme essa nossa crença, tá? Senão, se a gente usar um método que apenas confirma, vou até grifar, um método que apenas confirma a nossa crença, a gente vai estar diante de resultados pseudocientíficos. A gente vai estar diante de pseudociência. Não, eu não quero pseudociência, eu quero ciência. E como é que a gente faz? Então, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, se você quer concluir algo sobre cisnes que tem lá num determinado lago, ou nos lagos, né, de locais onde tem cisnes, e você vai lá e vai observar cisnes, você olha o cisne e fala, esse cisne que passou aqui é branco, esse outro cisne é branco, esse outro cisne é branco. Eu vi 10 cisnes hoje e todos eram cisnes brancos. Talvez todos os cisnes sejam brancos, né? Mas aí eu vi, depois outro dia eu fui em outro lago, tinha mais 10, 20, 30, 100 cisnes brancos. Será que eu posso concluir que todos os cisnes são brancos quando eu tiver observado 100 cisnes, né? Será que eu posso concluir que todos os cisnes são brancos se eu observar 100.000 cisnes? Se eu observar 100.000 cisnes, quantos cisnes eu tenho que observar, cisnes brancos, eu tenho que observar para concluir que todos os cisnes são brancos? Qual é o valor que vai me dizer isso, né? David Hume vai falar, olha, a natureza não é tão uniforme, pode ser que amanhã apareça um cisne de outra cor, e aí vai tudo por água abaixo, né? Ou seja, eu teria que observar todos os cisnes, mais os novos cisnes que vão nascer, para concluir que todos são brancos. É impossível fazer isso, né? E aí a gente cai no problema do David Hume. Então, o Popper fala, gente, esse negócio de ficar observando várias vezes para chegar numa coisa generalizável não resolve. Vai só levar a gente para uma confirmação de uma crença. Porque eu já vi alguns cisnes, eu acho interessante os cisnes, eu já vi que a maioria é branco, eu já acho que todos os cisnes são brancos, eu tenho uma hipótese de que todos os cisnes são brancos. Será que eu já posso generalizar? Não. Então, o que o Popper fala? Vamos fazer uma hipótese. Vamos transformar isso numa hipótese. A hipótese é: todos os cisnes são brancos. Mas, no momento em que eu formulo uma hipótese, eu tenho uma hipótese alternativa que diz: não, nem todos os cisnes são brancos. E aí, como é que eu vou refutar isso? Bom, eu vou procurar cisnes de outra cor. Então, eu vou sair por aí perguntando para as pessoas: você já viu um cisne de outra cor? E no momento que eu achar um cisne de outra cor, eu consigo refutar a minha hipótese. Então, o Popper ele vai trazer um conceito que é a falseabilidade. O único teste verdadeiro de uma hipótese seria aquela que tenta falsificá-la. Uma hipótese que não pode ser refutada não é uma hipótese científica. Uma hipótese que não pode ser testada não é científica para o Popper. E aí ele já vai considerar isso como sendo um conhecimento não científico, ou se esse conhecimento estiver tentando se passar por ciência, ele vai chamar isso de pseudociência. Não é tão simples quanto parece dividir ciência e pseudociência, a gente vai conversar sobre isso no futuro, mas esse conceito popperiano de observar um pouco aquilo que a gente tem interesse, de maneira um pouco mais sistemática, formular uma hipótese e depois tentar falsear essa hipótese, tentar refutar essa hipótese através de experimentos, é uma forma muito mais próxima da ciência que a gente pratica hoje, né? Um exemplo bacana é o exemplo do Papai Noel, né? Então, se eu já acredito em Papai Noel, porque eu quero acreditar em Papai Noel, eu acho legal a ideia do Papai Noel, eu tenho uma relação emocional, o Papai Noel existe, a minha hipótese é que Papai Noel existe. E aí, se eu fizer um experimento para tentar provar a existência do Papai Noel, e o meu experimento for o seguinte: bom, eu vou acordar de manhã, eu vou na árvore na manhã do Natal, eu vou na árvore de Natal e eu vejo se tem presentes embaixo da árvore. Se tiverem presentes embaixo da árvore, significa que Papai Noel existe. Esse é o teste que eu fiz. Qual é o problema desse teste, né? Esse experimento que eu montei é um experimento que foi feito para confirmar a existência do Papai Noel, que já era a minha crença. Então, vejam, o experimento que eu fiz tentou confirmar o que eu já achava.
Isso não é científico para o Popper. E, às vezes, o método indutivo por si só, ele acaba conduzindo a gente para algo assim. Se eu quiser realmente testar a existência do Papai Noel, eu tenho que pensar diferente. Bom, tudo bem, eu acho que o Papai Noel existe, mas de que forma eu posso confrontar isso? Eu sempre vejo os presentes na árvore de Natal no domingo, mas eu nunca vi ninguém botar o presente ali. Então, eu vou ficar acordado, escondido, olhando para a árvore, até o momento que eu vejo alguém se aproximar e colocar o presente. Quem foi essa pessoa? Não foi o Papai Noel. Refutei a hipótese. Papai Noel não existe, né? Não é o Papai Noel que coloca o presente na árvore, e acabei, então, me aproximando mais da verdade, porque eu rejeitei uma inverdade, né? Então, através dessa rejeição, o Popper trabalha com essa falseabilidade. É bastante interessante, volta para um pensamento mais racional, porque eu tenho que formular hipóteses, eu preciso do método dedutivo também, mas eu trabalho com esse conceito interessante de falseabilidade, né? E de rejeitar o indutivismo muito agressivo, digamos assim, né? Que tenta, de certa forma, atender a demanda do David Hume. Mas não dá para fazer isso sozinho. Precisou de outras coisas para a gente resolver esse problema. Bom, aqui do lado, vocês estão vendo Ronald Fisher, foi um dos caras, né, estatísticos aí que trouxeram grande avanço para essa questão da ciência que a gente trabalha até hoje, como, por exemplo, a questão das probabilidades, probabilidade em relação ao teste de hipótese e tudo mais. A gente não vai falar sobre isso agora. Futuramente, em outra aula, a gente vai falar um pouco mais sobre pensamento probabilístico, tá? Mas olha que interessante, a probabilidade, ela tenta conciliar o problema que o Hume levantou. Quando o Hume falou, olha, com base no passado, não dá para prever o futuro, com certeza, não dá para garantir o futuro, porque a natureza não é uniforme, então, por meio da indução, não podemos garantir uma conclusão absolutamente verdadeira, mas a gente pode tentar demonstrar que esta é uma conclusão mais ou menos provável. Então, agora, ao invés de eu trabalhar com certezas, com garantias do futuro, os matemáticos e estatísticos vieram e falaram: não, o único jeito é a gente trabalhar com probabilidades. Nós não vamos resolver o problema filosófico. Não dá para prever o futuro com base só no que a gente observa no presente e no passado, mas eu posso estimar o futuro matematicamente, estatisticamente. E isso me deixa aplicar de maneira prática o pensamento indutivo. Então, eu volto a trazer o pensamento indutivo, mas agora um pouco mais disciplinado através da estatística, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Então, a gente estava falando aquela ideia lá sobre a questão do sol nascer no dia seguinte, né? Então, a gente falou que não dá para afirmar que amanhã o sol vai nascer de novo, só pelo fato de que ele sempre nasceu todos os dias. Porque pode acontecer um dia que o sol não vai nascer mais. Ok. Mas vamos pensar amanhã, e vocês me respondem, né? Amanhã, será que o sol vai nascer amanhã? Tudo que nós temos de informação são todos os dias do passado que existiram até hoje, né? Do que a gente conhece na história do nosso planeta aqui. E a gente pode tentar estimar o nosso futuro. Bom, se vocês tivessem que fazer uma aposta, tá valendo aí R$ 10, vocês vão apostar R$ 10. Vocês apostam que amanhã o sol vai nascer de manhã ou que amanhã vai continuar escuro aqui e não vai nascer? O que vocês apostariam? Se vocês tivessem que apostar dinheiro, pragmaticamente, não filosoficamente, onde vocês apostariam? Em A ou em B? Obviamente, em A, por quê? Se for apostar as fichas, pragmaticamente, em A. Por quê? Amanhã o sol deve nascer porque provavelmente existe uma alta probabilidade que amanhã haja o nascer do sol, porque de todas as observações sistemáticas que nós fizemos a respeito disso e as previsões matemáticas que a gente pode fazer, nos mostram que existe uma altíssima probabilidade disso acontecer. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão prática, eu tenho que considerar que amanhã vai sim o sol nascer, porque é muito mais provável que ele vá nascer do que não nascer, tá? Essa é a mesma decisão prática que a gente toma na hora de usar um medicamento, na hora de tomar uma vacina, na hora de tomar uma decisão em saúde, a gente está tomando decisões não com base na certeza de que a vacina vai funcionar, na certeza que o medicamento vai me curar, porque é impossível ter essa certeza, o David Hume já falou.
mas a gente está fazendo isso porque existe uma alta probabilidade que isso funcione, e essa probabilidade supera o risco e o custo desse investimento. Por isso que eu tomo essa decisão prática. Então, eu tomo decisões práticas não com base em garantias do futuro, mas eu tomo decisões práticas com base em probabilidades. Tá? Essa é a resposta para David Hume. Isso a gente vai poder conversar mais futuramente, mas é um grande acréscimo aí na nossa forma de fazer ciência. Vou avançar mais um pouquinho para finalizar com dois filósofos importantes aqui, tá? Thomas Kuhn, já na década de 60, trazendo o conceito de revolução científica. Thomas Kuhn, ele, além de ser filósofo da ciência, ele também era historiador. Então, ele traz essa questão de análise histórica, ele percebe que na história as coisas aconteceram na forma de ciclos, né? Então, existe um ciclo histórico da ciência. Ok, como é que funciona esse ciclo? Bom, se a gente observar lá Copérnico, que eu falei de 1500, a gente tinha um estabelecimento de um paradigma. Qual paradigma era esse? A Terra é o centro do universo. Então, a teoria geocêntrica, esse é o nosso paradigma. Então, a gente imagina que seja assim que o mundo funciona. A ciência normal, o que ele chama de ciência normal? É a ciência que trabalha dentro desse contexto, desse paradigma. Então, considerando que a Terra é o centro do universo, a ciência que nós estamos fazendo tenta responder coisas imaginando que a Terra é o centro do universo. Só que o que pode acontecer, e frequentemente acontece? Uma situação de crise. Olha, se a Terra for o centro do universo, não faz sentido que essa estrela esteja posicionada aqui. Não faz sentido que haja esse eclipse. Não faz sentido que aconteça isso. Ou seja, o paradigma que nós estamos vivendo não responde às nossas dúvidas e questionamentos. Então, eu preciso de pessoas que pensem fora da caixa, que ele chamou de ciência extraordinária. E aí vem Copérnico, por exemplo, e fala, não, é o Sol que é o centro, não é a Terra. Né? Então, ele traz o Sol no centro e isso ajuda a responder muitas coisas que não estavam sendo respondidas. Então, isso é uma revolução científica. Agora, esse modelo responde muito mais aos nossos anseios e ele se torna o novo paradigma e ele volta para cá. E a ciência que a gente pratica agora é dentro desse novo paradigma, até que haja uma situação de crise que faça com que a gente precise superar esse paradigma. Thomas Kuhn, ele traz esse conceito muito interessante de revoluções científicas e que fez todo sentido onde eu trouxe aqui para vocês nessa questão do geocentrismo versus heliocentrismo, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado e tem gente deturpando Thomas Kuhn aí para vender ideias para vocês, né? E para mim também, porque eu estou dentro desse mesmo paradigma. Então, olha só. De fato, gênios como Copérnico podem ser um pouco divergentes, né? Eles vão fazer uma ciência que diverge daquilo que era o paradigma. Mas a gente tem que tomar cuidado. A maioria dos divergentes não são gênios, tá? Isso é uma probabilidade assimétrica, tá? Então, tomem cuidado. Tem muita gente dando ideia absurda e bizarra, achando que é um gênio, né? E falando que vai revolucionar o mundo. Falar que vai tratar um vírus com antibiótico, por exemplo, e vai ganhar um prêmio Nobel por isso. Não vai, não vai, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Há algumas divergências, pensar um pouco fora da caixa faz parte da ciência, mas a gente tem que tomar cuidado porque nem tudo é uma grande revolução. E quem vem falar isso um pouco e criticar Thomas Kuhn a respeito disso, e criticar Popper, e criticar o indutivismo, e criticar o pensamento dedutivo, por ser simplista demais, e a revolução científica por ser revolucionário demais, é Mário Bunge, por exemplo, que é esse filósofo argentino, né, que morreu em 2020, inclusive, muito contemporâneo, só para vocês verem que a filosofia da ciência ela continua evoluindo. E o que o Mário Bunge ele traz? Né? Refutação? Será que é a falseabilidade que vai resolver as coisas do Popper? Revolução? Será que é a forma que o Thomas Kuhn trouxe que funciona? Ou compatibilidade? Então, ele vai dizer que indutivismo e a falseabilidade, que tem um caráter dedutivo aqui, seriam reducionistas demais. E ele também vai falar, olha só, beleza, Thomas Kuhn, revoluções científicas acontecem, mas toda revolução é uma revolução parcial, não é uma revolução total. Por exemplo,
A teoria da relatividade do Einstein revolucionou a física, inclusive a física newtoniana, que vinha antes. Mas ela não eliminou a física de Newton. A física de Newton continua tendo importância. E ela fez parte, e Einstein se apoiou um pouco nisso para poder fazer a sua própria revolução. Então, a revolução, ela é parcial, ela incorpora muitas vezes conhecimentos que ainda existem e se mantém, e outros são substituídos, é parcial. Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar que qualquer maluco propondo uma teoria completamente avessa ao que já existe, que ele vai ser considerado um gênio revolucionário. Não, nem sempre. Às vezes ele só vai estar tentando se promover, tá falando uma coisa totalmente pseudocientífica, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que ele vai trazer no realismo científico é a compatibilidade de novos conhecimentos com o ecossistema científico. Isso é importante. Isso não significa aceitar o paradigma que a gente vive e pronto, não poder sair das amarras desse paradigma. Ele ainda é importante, ele ainda considera o ceticismo uma ferramenta importante, mas o ceticismo não é o fim. O ceticismo é um meio para obter novos conhecimentos, adicionar o que está faltando, substituir uma coisa que esteja errada, melhorar a precisão daquilo que é impreciso, e cada vez mais o caminhar do conhecimento científico, considerando todo o ecossistema construído, vai nos aproximando mais da realidade. Né? Essa é a ideia que traz Mário Bunge, que é muito próxima da ideia científica moderna que nós temos hoje dentro dos nossos trabalhos. Né? Então, pessoal, eu trouxe esses componentes para vocês verem que ao longo do tempo teve muita discussão sobre o que é ciência, o que é filosofia da ciência, como é que é o pensamento científico. Então, é natural que a gente não consiga de cara pensar cientificamente, né? Mas é muito legal a gente ver como isso é construído. Olha quanta ideia legal que até hoje é perpetuada, até hoje compõe todos esses caras que eu citei e muitas outras pessoas, eles contribuíram de maneira muito importante. Até hoje a gente usa pedaços disso no nosso conceito de ciência, né? Então, a gente vai evoluir cada vez mais, e a filosofia da ciência evolui junto também, está de mãos dadas com a ciência, né? E que bom, porque é assim que a gente constrói, aprimora e substitui conhecimentos. Então, essa é uma pequena amostra de conceitos filosóficos que eu espero ter trazido de uma maneira tranquila, não traumática para vocês, tá? Para encerrar esse capítulo e a gente poder ir para o próximo capítulo, que é a nossa próxima parada, que é um pouquinho mais rápida, que é o raciocínio científico.